Homens e mulheres são realmente tão diferentes assim? Olá, pulgos e pulguinhos, o meu nome é Cat, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma resenha, tá, do primeiro capítulo do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Você já ouviu falar sobre esse livro? Me conta aqui embaixo, escreve aqui nos comentários. Eu já li esse livro há um tempo atrás e vou dizer pra vocês, eu sou apaixonada por ele porque ele diz muito sobre como funciona o cérebro do homem, como funciona o cérebro da mulher. Você já conhecia esse livro antes? Uma visão divertida e científica dos homens e das mulheres. Bom, vamos para o primeiro capítulo. Espécies iguais e mundos diferentes, exatamente. Aqui eles dizem que a única coisa que os homens e as mulheres têm em comum são que são da mesma espécie, porque são completamente diferentes um do outro. O cérebro da mulher funciona de um jeito e do homem funciona de outro completamente diferente. Você confirma isso? Me diz. Bom, isso muitas pessoas já sabem há muito tempo, mas poucas pessoas admitem. Eu acho que é por isso que tem tantos divórcios e tantas pessoas não se conhecem e não sabem a posição que tem que tomar, porque não sabem quem são de verdade, não é verdade? Tem coisas que são muito óbvias, né? Os homens, por exemplo, eles vão para o banheiro, por exemplo, quando eles estão em algum lugar, para fazer algo específico. E as mulheres usam o banheiro como um centro de terapia, como de conversas sociais, né, e tudo mais. E às vezes ela entra no banheiro com uma completa desconhecida e sai de lá como amigas de infância. Isso já aconteceu com você? Sob pressão, os homens bebem e causam guerras. E as mulheres comem chocolate e fazem compras. As mulheres criticam os homens porque eles são insensíveis, porque eles não compreendem, porque eles não gostam de conversar, porque eles não abaixam a tampa do vaso. E os homens criticam as mulheres porque elas dirigem mal, porque elas não têm senso de espaço, porque elas deixam a tampa do vaso sempre abaixada. Os homens nunca conseguem encontrar nada, mas a sua área de trabalho no desktop estão todas organizadas por datas, por exemplo. Os homens sempre acham que eles são o sexo mais prático, né? Mais prático das coisas. Mas na verdade as mulheres sabem que elas que são. Quantos homens são necessários para trocar um rolo de papel higiênico? Não se sabe, porque isso nunca aconteceu. Para isso, a gente precisa compreender um pouquinho de como foi a evolução de cada um, certo? Na época do tempo das cavernas, os homens e as mulheres evoluíram de maneiras diferentes para poder o cuidado da família ser evoluído. Mas nessa época, eles tinham muito bem estabelecido qual era o papel de cada um. E agora, as pessoas não sabem qual é o papel de cada um, certo? Antigamente, qual era o papel do homem? Ele saía para caçar, certo? Então, o único trabalho dele era sair para poder ir caçar e proteger a família. Os homens caçavam e as mulheres ficavam com o grupo. E se você notar, a evolução dos homens e das mulheres, né, corporalmente falando, e aqui eu tô falando no caso de maioria e não de exceções, certo? Evoluíram de maneiras diferentes. Os homens geralmente são mais altos, mais fortes, e as mulheres são menores, um pouquinho mais miúdas, né? Isso é o normal. Por quê? Os homens evoluíram para ser mais fortes, para poder caçar e isso, e a mulher foi evoluída para ter mais cuidado, né? Ter mais cuidado com... Eram duas coisas que eles tinham que fazer. Homens protegiam e mulheres cuidavam. E os dois eram satisfeitos e felizes um com o outro porque a mulher cuidava e o homem buscava. Então, esse cuidado, né, que o homem trazia para a mulher poder administrar, e a mulher se mantinha o fogo aceso para poder cuidar das crianças e cuidar também da caça que foi trazida. E isso foi evoluindo os cérebros dos seres humanos, né, das mulheres e dos homens de maneira diferente. Então, não só o cérebro, mas também o corpo, né, dos dois. Se você notar, a maioria é assim. E por isso, os homens e as mulheres, eles pensam de maneiras diferentes, eles agem de maneiras diferentes e distintas, né, porque os corpos deles e a estrutura cerebral deles foram criados de maneiras diferentes, então o sistema de crença deles é diferente um do outro, certo? Aqui também eles dizem que no final dos anos 80 ele começou a ter uma chuva de pesquisas, estudos sobre o comportamento do homem e o comportamento da mulher, e por que que às vezes a mulher fala assim, mas isso é tão óbvio, e o cara não entende. E o cara às vezes tá pensando assim, como ela não sabe estacionar esse carro dessa forma que eu tô ensinando? Isso não é preconceito, tá, gente? É só a maneira que o cérebro evoluiu, tá bom? E nesses estudos que foram feitos, foi tão forte que eles pegaram algumas crianças, né, e colocaram em situações que elas viviam sem civilizações, e elas foram acompanhadas, né, para poder ver qual seria a evolução delas. E elas evoluíram e tinham as mesmas atitudes de crianças que tinham sido criadas com pais e tudo mais, e com regras da sociedade e tudo mais. Então, assim, isso não é questão de etnia ou de pensamento diferente. O que eles estão dizendo aqui no livro, tá?
tá, gente? Simplesmente é uma questão de evolução da mente dos seres humanos, certo? Do homem e da mulher. Isso é só essa questão, tá? Porque os circuitos cerebrais e os hormônios, eles determinam os nossos pensamentos. Que tudo não passa de uma conspiração masculina, machista, como dizem as feministas por aí, sobre ter uma governança maior pelo homem e tudo mais. Tudo bem. Então vamos pensar numa coisa assim. Se isso fosse verdade, por que há mais de 60, 70 anos isso continua sendo mantido? Será que nunca isso foi tentado mudar? Será que isso nunca foi tentado mudar? Homens e mulheres devem ter direitos iguais a desenvolver plenamente as suas potencialidades. Mas eles não são idênticos em capacidades inatas. A igualdade entre homens e mulheres, tudo bem, ok, pode ser uma questão política e moral, mas não é uma questão científica. Na ciência, nós somos diferentes e está tudo bem. E aqui nesse livro, né, eles estão se baseando em muitos anos de pesquisa com biólogos, com médicos, com psicólogos, com psiquiatras e muitos outros, e no desenvolvimento do ser humano desde os seus primórdios até o momento, certo? Aqui nessa parte do livro, né, ele explica muito bem definido como eram os homens e as mulheres na época das cavernas, certo? Então, o homem, ele se sentia valorizado por, na hora de entregar a caça para sua esposa, para sua mulher, entregar a caça para ela e ela receber aquilo e falar para ele, sei lá, né, na época, muito obrigada aqui na sua comida e tal. E ele se sentia merecedor daquilo porque se sentia poderoso e forte e tudo mais. A mulher, por outro lado, se sentia feliz quando estava cuidado, né, de tudo estava ao seu redor, aquele ponto, estava tudo cuidado e tudo bem organizado e ela se sentia valorizada por entregar aquilo também. E cada um se sentia feliz com a sua posição, tá? Ninguém tá dizendo aqui que ela se sentia escravizada ou ele se sentia sei lá, um lutador só. Não, os dois se sentiam valorizados um pelo outro. E aí que tá o negócio, o X da questão. Hoje em dia as pessoas não sabem a posição que tem que ocupar, porque que muitas coisas, né, foram enfrentadas e não há tantas necessidades no mundo moderno, no século XXI, como tinham antigamente, que as pessoas tinham que caçar a própria comida, né? Depois de tantas ideias criadas pelo governo, tantas propostas e tudo mais, então assim, é subsistir, né? Não tem. Tudo existe algo para poder, que faz aquilo por você. Então, qual é realmente o papel do homem e da mulher dentro da sociedade e do relacionamento em pleno século XXI? Nós precisamos aprender as novas regras se quisermos aprender a conviver em sociedade em pleno século XXI. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu vou postar um vídeo por semana falando sobre todo o material desse livro, tá? E fazer uma resenha completa depois sobre o livro completo para vocês. Um beijo e até a próxima!